Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do meu canal Nazaré Esporte. O meu nome é Eduardo, galera. Já se inscreve no canal e deixa seu joinha. Hoje eu vou falar da sexta, da sétima, da oitava, da nona e da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, das quartas e das semifinais da Copa América. Também vou falar das oitavas, das quartas e das semifinais da Eurocopa. Começamos com a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogou Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino ganhou do Palmeiras por 3-1. Jogou São Paulo e Cuiabá, ficaram empatados em 2-2. América Mineiro e Juventude ficaram empatados em 1-1. Chapecoense e Internacional, o Inter ganhou da Chapecoense por 2-1. Jogou Ceará e Atlético Mineiro. O Ceará ganhou do Atlético Mineiro por 2-1. Jogou Corinthians e Sport. O Corinthians ganhou do Sport por 2-1. Jogou Grêmio e Santos, ficaram empatados em 2-2. Jogou Flamengo e Fortaleza. O Flamengo ganhou do Fortaleza por 2-0. Jogou Bahia e Fluminense, ficaram empatados em 0-0. Jogou Atlético Goianiense e Atlético do Paraná. Atlético Goianiense ganhou do Atlético do Paraná por 1-0, pessoal. Agora eu vou falar da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Jogou Flamengo e Juventude. O Juventude ganhou do Flamengo de 1-0. Jogou Grêmio e Fortaleza, ficaram empatados em 0-0. Também jogou Cuiabá e Sport, também ficou empatado em 0-0. Fluminense e Corinthians. O Corinthians abriu o placar com um gol de Perdi jogo. E o Fluminense empatou com o gol de Casares. Também jogou Atlético do Paraná e Chapecoense, ficaram empatados em 2-2. Palmeiras e Bahia. O Palmeiras ganhou do Bahia por 3-2. Jogou São Paulo e Ceará, ficaram empatados em 1-1. Internacional e América Mineiro ficaram empatados em 1-1. Também jogou Santos e Atlético Mineiro. Santos ganhou do Atlético Mineiro por 2-0. Jogou Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino ganhou do Atlético Goianiense de 1-0, pessoal. Agora eu vou falar da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Jogou Santos e Sport, ficaram empatados em 0-0. Jogou Fluminense e Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná ganhou o Fluminense por 4-1. Jogou Corinthians e São Paulo lá na Neoquímica Arena, ficaram empatados em 0-0. Mas foi um jogo horroroso, pessoal. Um dos piores clássicos do ano, uma das piores partidas das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Jogou Palmeiras e Internacional. O Palmeiras ganhou do Internacional por 2-1, pessoal. Juventude e Grêmio. O Juventude ganhou do Grêmio por 2-0. Jogou Red Bull Bragantino e Ceará, ficaram empatados em 0-0. Fortaleza e Chapecoense. O Fortaleza ganhou da Chapecoense por 3-2. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro ganhou do Atlético Goianiense por 4-1. Também jogou Bahia e América Mineiro. O América Mineiro ganhou do Bahia por 4-3. Jogou Flamengo e Cuiabá. O Flamengo ganhou do Cuiabá por 2-0, pessoal. Agora eu vou falar da nona rodada do Campeonato Brasileiro. Jogou Santos e América. O Santos teve muito mais volume de jogo, mas quem ganhou o jogo foi o América por 2-0. Jogou Corinthians e Internacional. O Inter abriu para cá com um gol de pênalti duvidoso, que antes fizeram o pênalti nele, só que o jogador do Inter estava em condição de impedimento. E ele não descobriu e converteu. E o jogo empatou o jogo, ficou empatado em 1-1. Também jogou Cuiabá e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ganhou do Cuiabá de 1-0. Jogou Flamengo e Fluminense lá na Neoquímica Arena. O Fluminense ganhou do Flamengo de 1-0. Jogou Palmeiras e Sport. Palmeiras ganhou do Sport de 1-0. Jogou Atlético do Paraná e Fortaleza. O Atlético do Paraná ganhou do Fortaleza por 2-1. Também jogou Ceará e Juventude. O Ceará ganhou do Juventude por 2-0. Também jogou São Paulo e Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino ganhou do São Paulo de virada por 2-1. Chapecoense e Bahia. O Bahia ganhou do Chapecoense por 2-0. Jogou Atlético Goianiense e Grêmio. O Atlético Goianiense ganhou do Grêmio de 1-0. E foi a queda do treinador Thiago Nunes, pessoal. Já estão falando em Filipão assumir o Grêmio, que já assumiu o Grêmio, o Felipe Scolari. Jogou Palmeiras e Grêmio, só que
O Filipão não assumiu nesse jogo contra o Grêmio, vai assumir na outra partida. O Palmeiras jogou contra o Grêmio. O Palmeiras ganhou do Grêmio por 2-0 com um gol em 16 segundos. Foi o gol mais rápido dessa temporada de campeonatos brasileiros. Jogou Santos e Atlético do Paraná. O Santos ganhou do Atlético do Paraná por 2-1, pessoal. Foi um jogo bem jogado das equipes. Bom, o Santos teve muito mais volume de jogo e ganhou por 2-1. São Paulo e Internacional. O São Paulo ganhou do Internacional por 2-0, fora os ameaças com o gol de Rigoni. Foi uma das melhores partidas do São Paulo nessa temporada. O São Paulo foi superior ao Internacional. Se fosse fazer 3 ou 4-0, não seria nada injusto. O São Paulo podia ter goleado o Internacional, mas foi uma boa partida e a primeira vitória nessa temporada de campeonatos brasileiros, pessoal. Também jogou Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro ganhou do Flamengo de 2-1. O Atlético Mineiro ganhou do Flamengo de 2-1 e já estamos estando no Zuzuzu na queda de Rogério Ceni no comando do Flamengo, pessoal. Também jogou Fortaleza e América Mineiro. O Fortaleza ganhou do América Mineiro por 4-0. Também jogou Bahia e Juventude. O Bahia ganhou do Juventude de 1-0, pessoal. Também jogou Atlético Goianiense e Sport. Ficaram empatados em 1-1. Fluminense e Ceará ficaram 0-0. Red Bull Bragantino e Cuiabá ficaram empatados em 1-1. Também jogou lá em Condá, Chapecoense e Corinthians. O Corinthians ganhou da Chapecoense com um gol de Jô. O Coringão ganhou da Chapecoense de 1-0. E no finalzinho do vídeo eu vou mostrar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, pessoal. Agora eu vou falar das quartas de finais da Copa América. Jogou Brasil e Chile. O Brasil ganhou do Chile com um gol de Lucas Paquetá. O Brasil foi superior ao Chile no primeiro tempo. No segundo tempo foi um jogo equilibrado, mas o Brasil ganhou de 1-0. Teve outro jogo, Paraguai e Peru. Ficaram empatados em 3-3, foi para as penalidades. O Peru converteu 4 cobranças certas em gol e o Peru 13. E o Peru passou de fase para as semifinais da Copa América. Jogou Uruguai e Colômbia, ficaram empatados em 0-0 e foram para os pênaltis. E a Colômbia passou para a semifinal por 4 cobranças certas contra as 2 do Uruguai. Outro jogo jogou Argentina e Equador. O Argentina ganhou do Equador por 3-0 com 2 assistências de Lionel Messi e um golaço de falta do Lionel Messi. O Messi foi superior ao jogo, foi um dos melhores partidos. Porque o Messi todo jogo ele arrebenta, né? Então o Messi foi o craque desse campeonato e é um dos artilheiros dessa Copa América, com 2 assistências e mais um gol. Agora eu vou falar das semifinais da Copa América. Jogou Brasil e Peru. O Brasil abriu o placar no primeiro tempo com um gol de Lucas Paquetá. O Brasil foi superior no primeiro tempo. Fez o goleiro do Peru fazer belas defesas. No segundo tempo foi um jogo equilibrado que até o Peru agrediu um pouquinho o goleiro Ederson. Só que o Brasil passou de fase para finais da Copa América com um gol de Lucas Paquetá. Jogou Argentina e Colômbia. A Argentina abriu para cá e a Colômbia empatou para os penais. E a Argentina converteu 3 cobranças certas contra 2 da Colômbia. Fora ainda que o goleiro da Argentina catou 2 pênaltis, pessoal. E a Argentina está na final da Copa América. Quem será que vai ganhar? Brasil ou Argentina, pessoal? Agora eu vou falar das oitavas de finais da Eurocopa. Jogou País de Gales e Dinamarca. A Dinamarca ganhou o País de Gales por 4-0 fora os ameaças. Jogou Itália e Áustria. A Itália ganhou da Áustria por 2-1. Jogou Holanda e República Tcheca. A República Tcheca ganhou da Holanda por 2-0. Jogou Bélgica e Portugal. A Bélgica ganhou de Portugal de 1-0, pessoal. Também jogou Espanha e Croácia. A Espanha abriu para cá. A Espanha abriu para cá, a Croácia empatou. A Espanha virou e fez 3.
A Croácia empatou por 3. Foram para as prorrogações. Nas prorrogações, a Espanha fez 4 e 5. E ganhou por 5-3, pessoal. Também jogou, pessoal. E Alemanha e Inglaterra. Alemanha e Inglaterra. A Inglaterra ganhou da Alemanha por 2-0, fora os ameaças. Fora ainda que o Thomas Müller perdeu um gol inacreditável quando estava em 1-0. Ele recebeu um contra-ataque e perdeu o gol, que não podia perder. E no contra-ataque a Inglaterra fez o segundo gol. Também jogou França e Suíça. A Suíça abriu pra cá, teve um pênalti, o goleiro horrível da França defendeu. No primeiro contra-ataque da França de Mbappé, lançou para Benzema fazia um gol de empate. No outro contra-ataque, o Benzema virou o jogo. E o terceiro gol, um golaço de Pogba. O Pogba fez um golaço, pessoal. O volante Pogba fez um golaço. Aí a Suíça fez o segundo, fez o terceiro, empatou. Foram para as prorrogações, foram para os penal. Foi 5 cobranças certas da Suíça e só 4 cobranças certas da França, que a última cobrança, o Mbappé foi cobrar o pênalti e o goleiro suíço defendeu. E a Suíça passou de fase para as quartas de finais da Eurocopa. Jogou Ucrânia e Suécia. A Ucrânia abriu para cá. A Suécia empatou o jogo, foram para a prorrogação. No último minuto da prorrogação, a Ucrânia virou o jogo e ganhou e foi para as quartas de finais da Eurocopa, pessoal. Vamos falar das quartas de finais da Eurocopa. Jogou Bélgica e Itália. A Itália abriu para cá. A Bélgica empatou e a Itália virou. E a Itália passou de fase para as semifinais da Eurocopa, ganhou da Bélgica por 2-1. Teve outro jogo, Espanha e Suíça. A Espanha abriu para cá, a Suíça empatou, foram para a prorrogação e foram para os pênaltis. Só que a Espanha converteu 3 cobranças certas contra a Suíça 1. E a Espanha passou de fase para as semifinais da Eurocopa. Jogou República Tcheca e Dinamarca. A República Tcheca abriu para cá, a Dinamarca empatou e virou o jogo. Passou de fase para as semifinais da Eurocopa. Jogou Ucrânia e Inglaterra. A Inglaterra ganhou da Ucrânia por 4-0, fora as ameaças, com um gol de Stanley e 2 gols de Harry Kane, pessoal. Agora eu vou falar das semifinais da Eurocopa. Jogou Itália e Espanha, pessoal. A Itália abriu para cá e a Espanha empatou. Foram para a prorrogação e nada de gol. Foram para os penais. A Itália converteu 4 cobranças certas contra a Espanha só 2. E a Itália passou de fase para a final da Eurocopa. No outro jogo jogou Inglaterra e Dinamarca. A Inglaterra abriu para cá, a Dinamarca empatou o jogo. Teve um pênalti claríssimo para a Inglaterra, Harry Kane cobrou, o goleiro espalmou e no rebote o Harry Kane fez o segundo gol. E a Inglaterra passou de fase para final da Eurocopa. Então quem será que vai ganhar? Itália ou Inglaterra? No finalzinho do vídeo vamos mostrar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Uma ótima semana a todos vocês!